Sabe o que a vida tem me ensinado? Que cada paciente, cada vida que eu posso tocar e transformar com meu conhecimento tem um valor incalculável. Toda a minha dedicação, o meu esforço ganham outro sentido quando eu percebo que eu trouxe de volta o sorriso escondido e aquele brilho nos olhos. E a oportunidade que as pacientes têm de serem finalmente elas mesmas, sem medo. A beleza não é só estética, e cada lábio é uma obra de arte que, com carinho e dedicação, pode ser lapidada. E descobrir isso me fez encarar tudo de outra forma. Você tá preparada? Seja muito bem-vinda à imersão Angel Lips, a arte e a ciência do preenchimento labial. E se eu te disser que você pode viver do preenchimento labial? É isso mesmo, você não entendeu errado. O que você vai acessar nessa imersão é uma metodologia ignorada por 99% das profissionais da estética. É o que diferencia uma profissional que vai ficar presa sempre no CLT, se submetendo a situações de desvalorização e sem horizonte profissional, daquela outra profissional que consegue viver com dignidade do seu trabalho, que empreende e que é dona do seu próprio negócio de sucesso.
Eu sou a doutora Roberta Ludwig e nessa imersão eu vou te mostrar um caminho validado por mim para se tornar uma expert em lábios. Um mercado de altíssima demanda de pacientes e com pouquíssimos profissionais capazes de entregar resultados diferenciados. É um verdadeiro oceano azul de possibilidades. Presta atenção nos dados que eu vou te mostrar a partir de agora. Talvez você ainda não tenha a real dimensão do mercado de estética no Brasil. O nosso país é o terceiro maior do mundo no mercado de estética e, segundo o Sebrae, o segmento de procedimentos estéticos é o responsável por 4% do PIB do Brasil. Sabe o que isso representa? Aproximadamente 4 bilhões de reais ao ano. E há uma expectativa de aumento de 14% ao ano de faturamento nesse mercado até 2030. Quando a gente olha especificamente para os dados de procedimentos estéticos, os números são ainda mais impressionantes. Os dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, o ISAPS, mostram que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de procedimentos estéticos, com mais de 3 milhões de procedimentos desse tipo realizados em 2023. Nesse campo, estamos atrás apenas dos Estados Unidos atualmente, superando economias consolidadas e outras potências mundiais. Para tu teres ideia, se a gente fizer apenas um recorte de procedimentos não cirúrgicos dentro desses dados do ISAPS, passamos da marca dos 3 milhões de procedimentos realizados apenas no ano de 2023, com um aumento de 19,6% em relação ao ano anterior. E essa tendência de crescimento vai se manter e até mesmo se elevar nos próximos anos. Para ser ainda mais específicas, vamos fazer um recorte dos dados do ISAPS apenas com dados de procedimentos feitos com ácido hialurônico, que é o caso do preenchimento labial. Os procedimentos com ácido hialurônico ocupam o segundo lugar dentre todos os não cirúrgicos realizados no mundo, ficando apenas atrás da toxina botulínica. E essa é apenas a ponta do iceberg. Mas na realidade, esses dados eles são ainda maiores. Isso porque essa pesquisa apresenta apenas uma parte dos procedimentos que é realizada por cirurgiões plásticos. E como nós bem sabemos, hoje no Brasil, a maior parte dos procedimentos estéticos não cirúrgicos é realizada por profissionais não médicos, por biomédicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos. Uma ampla gama de profissionais que são habilitados por suas categorias para realizar esses procedimentos. E isso significa que o mercado do preenchimento labial é um verdadeiro gigante e representa uma oportunidade gigantesca para profissionais que se posicionarem como experts. Mas vem cá, a essa altura, diante de tantos dados, da evidência clara de que há uma grande oportunidade nesse mercado do preenchimento labial, eu acredito que você possa estar se questionando. Se há um campo tão grande e amplo de oportunidades, por que a maioria das profissionais de estética ainda não conseguem viver dignamente do seu próprio trabalho? Por que elas se expõem a rotinas exaustivas, com agendas lotadas, com salários baixos no CLT, sem perspectiva de crescimento e exaustas por não verem mais horizonte, sem nenhuma esperança de mudança e sem motivação para continuar? Eu posso te fazer uma pergunta sincera? É exatamente assim que você está se sentindo hoje na profissão, não é? Eu sei, eu também já estive nesse lugar. Há diante de você uma grande oportunidade de crescimento, desenvolvimento e de ganhos financeiros. Mas a fatia mais lucrativa desse mercado está entre as pacientes high ticket, e poucas profissionais alcançam o nível de sofisticação necessário para atender esse público, que exige resultados diferenciados, que só uma expert em lábios, uma referência, pode oferecer. Mas afinal, quais são as características de uma verdadeira expert em lábios? Uma expert em lábios tem uma visão profunda sobre a beleza dos lábios. Ela consegue realizar uma entrega diferenciada, com técnicas de visagismo. Sabe realizar um bom diagnóstico e um planejamento correto baseado em evidências. Domina com propriedade a reologia dos materiais preenchedores e executa técnicas de lábios 100% personalizadas para suas pacientes. Além, é claro, de saber garantir a segurança em prevenir e agir diante de qualquer intercorrência. Eu sei que olhando assim parece um caminho distante, e você pode pensar que ainda não está acessível para você, mas eu posso te provar que não. Porque essa mudança aconteceu na minha própria trajetória. E não levou tanto tempo assim quanto você possa imaginar. O mercado de estética tem um brilho que chama a atenção de muitos profissionais. E ao terminar a faculdade de biomedicina, eu rapidamente consegui meu primeiro emprego. Participei de um processo seletivo e passei na minha entrevista. Eu estava super feliz. Era um sonho que estava se realizando. Mas logo nos primeiros dias nesse trabalho, eu comecei a perceber que aquele brilho inicial, aquilo que me fez brilhar os olhos de fato para o mercado da estética, estava se perdendo.
Algumas situações que eu vivi ali contrariavam os meus valores inegociáveis e me distanciavam cada vez mais do tipo de profissional que eu desejava ser. Eu percebi rapidamente que ali não era o meu lugar e que eu precisava trilhar outro caminho se eu quisesse ser fiel a quem eu realmente era. E eu não vou mentir pra você, não foi tão fácil assim. Eu tive que aprender várias coisas sozinhas que hoje teriam me facilitado muito a minha jornada. Aprender com os meus erros, com as minhas quedas, mas cada ferida dessas foi importante para me fazer crescer. E principalmente para que hoje eu possa estar aqui ajudando você a não precisar passar pelos mesmos erros que eu cometi no passado. E alcançar resultados até maiores e melhores que os meus com muito mais facilidade. Eu sei que você deve estar pensando, mas Roberta, para você foi muito fácil. Você é uma pessoa decidida, autoconfiante, uma empresária nata. Mas não é bem por aí. A doutora Roberta que vocês conhecem hoje é muito diferente da Roberta de antes. Eu precisei superar muita coisa para chegar até aqui. Tem um episódio muito marcante na minha infância que diz muito sobre isso. Quando eu tinha cerca de 2 anos de idade, eu estava na escolinha e era época de Páscoa. E a minha mãe foi chamada na escola pela professora. E claro que nenhuma professora chama os pais para conversar, senão é algo realmente sério, né? Sabe por que minha mãe foi chamada na escola? Por causa de um desenho de um coelho. Isso mesmo, um simples desenho de coelho. Daqueles que a criança pinta e depois eles recortam em volta, sabe? Um contorno de coelho. E esse coelho ele ia fazer parte de uma lembrança que meus pais receberiam na Páscoa. A professora disse para minha mãe o seguinte: a Roberta se recusa de todo jeito a pintar o coelho. E a minha mãe, claro, ficou muito preocupada, sem entender o que estava acontecendo. E até já imaginando a possibilidade de eu ter algum problema sério de cognição, que me fazia não conseguir executar uma tarefa aparentemente tão simples. Até que a auxiliar de classe, aquela professora que fica sempre com as crianças, resolveu vir falar com a minha mãe. Ela disse o seguinte: olha, eu acho que eu sei por que a Roberta se recusa a pintar o coelho. E a minha mãe, já desesperada, questionou: por quê? Me fala. E a auxiliar de classe disse o seguinte: porque ela tem medo de pintar além das linhas. Ela tem medo de falhar. Eu tinha medo do coelho não ficar perfeito, de os traçados do lápis saírem para fora daquele contorno, mesmo que ele fosse ser recortado depois. Eu tinha um medo paralisante de falhar, já naquela idade. E por isso eu simplesmente me recusei a fazer aquela atividade. Eu nem tentei. A minha mãe foi a única mãe que não teve a lembrancinha com o coelho pintado pelo seu filho. E essa Roberta que você vê aqui hoje deixou de pintar muitos coelhos ao longo da vida. E por medo, perdeu algumas boas oportunidades pelo caminho. Talvez esse seja exatamente o seu caso. E eu contei tudo isso pra ti para que tu entenda que eu não sou especial. Você não precisa ter nascido com certos talentos para ter resultados iguais ou até melhores que os meus. E que sim, é possível viver dignamente da sua profissão na estética. Apesar da sua realidade hoje fazer parecer que isso não é viável. Você não precisa se limitar a trabalhar apenas para pagar as suas contas, mas você merece ser valorizada por aquilo que você faz. Que você pode alcançar aquela viagem que está na sua lista de desejos há muito tempo, ou mesmo ter recursos disponíveis para investir cada vez mais na sua própria formação. Tudo isso é sim possível. E se você ficar comigo aqui até o final dessa imersão, você vai ter acesso a esse caminho, a esse método validado por mim e por todas as minhas alunas. E que me fez em pouco tempo passar de CLT a empresária e ser reconhecida aqui na minha região como referência em preenchimento labial. Mesmo que eu não tenha pintado vários coelhos na minha vida, esse caminho foi possível para mim. E agora ele está acessível para você também. E o que nós vamos desvendar juntas nesses 3 dias de imersão? Hoje, nosso primeiro encontro, eu vou te apresentar uma oportunidade pouco explorada na área de preenchimento labial, que tem o potencial de fazer com que tu alcance resultados refinados e de excelência no teu consultório. No dia 7 de julho, às 8 horas, o segundo encontro, eu vou te mostrar como alguns recursos técnicos e científicos, às vezes ignorados, podem se tornar aliados fiéis e gerar mais confiança nos procedimentos e qualidade na sua entrega. E no dia 8 de julho, também às 8 horas da noite, no nosso terceiro e último encontro da imersão, eu vou revelar o método que eu aplico no meu consultório e que me fez ser reconhecida como expert e referência em preenchimento labial aqui na minha região, dobrando o meu faturamento e aumentando a taxa de reincidência das minhas pacientes em aproximadamente 90%. E o que tu pode esperar ao final dessa jornada? Em cada encontro, tu terá acesso a práticas e técnicas que me fizeram alcançar resultados expressivos, que me fizeram ser reconhecida pelo alto padrão dos meus procedimentos. E quando tu chegar ao final dessa imersão, ao final do terceiro encontro dessa experiência, tu vai estar pronta para dar o próximo passo, para iniciar um novo caminho,
uma nova etapa na sua jornada profissional, com mais autoconfiança, mais repertório técnico e mais inspiração. Além, é claro, de autorrealização profissional e pessoal. O preenchimento labial foi o que inicialmente me posicionou dentro do mercado da harmonização. Era disparado lá no início o procedimento que eu mais fazia. Para ter uma ideia, para cada um botox que eu fazia numa paciente, eu fazia 7 lábios. E isso me deu a oportunidade de aprimorar cada vez mais a minha técnica. Não pensa que desde o início eu fazia lábios bonitões como os que eu faço hoje. E quanto mais eu fazia lábios, mais as pessoas me procuravam para fazer preenchimento labial. E até hoje, esse procedimento segue sendo o carro-chefe do meu consultório. Para tu teres uma ideia de escala, quando eu comecei lá em 2020, 2021, eu cobrava R$890 mais ou menos por um preenchimento labial com uma seringa. E hoje, 2024, eu cobro pelo mesmo procedimento, a mesma quantidade, a partir de R$1.900, a depender de qual produto eu vou usar, da complexidade do caso, enfim. Esse procedimento, ele é altamente rentável e ele tem muita procura. Eu costumo dizer que ele é uma porta de entrada para o mercado da harmonização. E mesmo cobrando a partir de R$1.900 a seringa do preenchimento labial, toda semana eu tenho paciente de lábios agendada. Agora eu quero te mostrar um comparativo aqui na tela. Um lá de 2020, um dos meus primeiros resultados de lábio, e um mais recente. Talvez olhando para esse comparativo, tu esteja te perguntando o que mudou? O que eu precisei fazer para evoluir os meus resultados disso para isso? A primeira coisa que eu tive que lapidar no meu trabalho foi engrandecer o número de técnicas que eu conhecia. Talvez, assim como você, quando eu iniciei, eu só tinha feito um curso onde eu tinha visto uma técnica de preenchimento labial. E rapidamente a gente percebe que uma única técnica não vai conseguir entregar para todos os tipos diferentes de lábio. Então, aprender novas técnicas foi essencial nesse processo. Não só conhecer várias técnicas, mas saber, através desse arsenal, como individualizar cada lábio que chegar no seu consultório. Isso é fundamental para sempre entregar um resultado de excelência para cada paciente, considerando as características únicas e individuais dela. Quando a gente fala de individualização, a gente não foge do planejamento. E com certeza saber planejar foi uma das coisas que mudou fortemente de um resultado para outro. Saber fazer um bom planejamento te dá um guia preciso de como você vai entregar aquele produto naquele lábio. E isso é essencial no processo de entregar um bom resultado para sua paciente, que ela e você vão gostar. Fora essas questões, conhecer várias técnicas, saber individualizar e planejar, uma coisa que foi indispensável nessa evolução dos meus resultados de lábio foi o refinamento manual. Obviamente, quando a gente começa, a gente não tem tanto aquela mão de injeção, retroinjeção, de bolos pontual, de quantidade. E isso é indispensável também para que a gente melhore cada vez mais a nossa entrega. Uma dica de como eu treinava e como eu melhorei o meu refinamento manual, minha motricidade para injeção, foi pegar uma folha de caderno que tenha linhas bem basicona, pegar um gel de cabelo e colocar numa seringa com uma agulha ou uma cânula e tentar retroinjetar nas linhas do caderno esse gel de cabelo. Fazer essa linha o mais contínua e homogênea possível. Isso ajuda muito a você conseguir enxergar como que está a sua entrega de produto. Fora o refinamento manual, conseguir entender sobre a ergonomia de trabalho parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença. No início, quando eu trabalhava em coworking, logo quando eu comecei a empreender, eu trabalhava com uma maca que era encostada na parede e ela só tinha uma reclinagem do encosto. Então eu tinha uma limitação de trabalho em relação ao lábio da minha paciente. E quando eu fui para o meu consultório, eu consegui entender como a ergonomia é importante. Eu saber como posicionar o encosto dela para ter o melhor acesso ao lábio, não ficar sempre com os ombros tensionados para trabalhar, porque a gente não consegue entregar refinado quando a gente está tensa. E também ter uma visão 360, ou pelo menos 180, em relação ao lábio da nossa paciente, para a gente ter vários ângulos de trabalho e poder, assim, individualizar e fazer cada vez técnicas mais refinadas. E, claro, tudo isso envolve o último quesito, que foi drasticamente o que mudou de um resultado para outro, que é muita prática. A gente não lapida, a gente não melhora aquilo que a gente não pratica muito. Então você precisa pegar os conhecimentos que você aprender de cada curso que você fizer e de fato colocar em prática, seja através de captação de pacientes modelo ou oferecendo para familiares, amigas, para fazerem o preenchimento labial com você. Você precisa colocar a mão na massa e tirar o conhecimento só da sua cabeça e colocar ele nas suas mãos. O nome dessa imersão, ele não é à toa. Nesses 3 dias juntas, a gente vai entender como que a arte e a ciência se relacionam dentro da harmonização facial e mais especificamente em relação aos lábios.
Você já parou para pensar por que alguns profissionais não alcançam aquele resultado ideal de antes e depois com o preenchimento labial? Eu vou te falar algumas coisas que são fundamentais para que a gente consiga esse comparativo de antes e depois perfeito. E talvez em algum aqui você se identifique e você possa começar a corrigir a partir de agora. A primeira coisa é o desconhecimento da topografia labial. O que significa isso? Quando a gente não conhece o que é um formato anatômico bonito dos lábios, a gente não consegue reproduzir isso e nem realçar isso com o preenchimento labial. Quando eu falo de topografia labial, eu estou falando dos pontos mais altos, os vértices do arco do cupido, a posição do filtro, a entrância das comissuras, a posição dos tubérculos labiais. Tudo isso é fundamental para a gente conseguir entregar um resultado estético, bonito, visto por todos dessa forma, e não só por uns ou outros. Além de desconhecer a topografia labial, se você não conhece a reologia do material que você trabalha, você não vai ter um resultado ideal. As propriedades físico-químicas dos materiais são indispensáveis na hora da entrega de um resultado excelente, porque elas vão determinar como que o produto se comporta dentro do lábio da sua paciente no momento em que você injeta ele. Então, utilizar um material errado vai te dar um resultado ineficiente. Fora isso, um erro muito comum dentro do mercado da harmonização é o excesso de produto. Tudo na harmonização, no meu ponto de vista, funciona na base do menos é mais. Então, em relação a lábios, eu preciso que tu entenda que o excesso de produto, a quantidade exacerbada, não necessariamente vai te entregar um resultado melhor. Ao contrário, é mais fácil errar com mais produto. O excesso de produto no preenchimento labial vai te levar a pelo menos um dentre 3 lugares. Primeiro deles, migração de produto para fora do vermelho do lábio. Segundo, formação de nódulos que podem ser visíveis ou podem ser táteis. A gente sente quando a paciente palpa ou quando ela fala. Terceiro, bico de pato. O clássico medo de qualquer paciente de preenchimento labial é ficar com o lábio muito projetado, que na linguagem dela é ficar com um bico de pato. E eu ainda adicionaria uma coisa que é uma possibilidade com excesso de produto. Você pode até ficar com um lábio com um formato bonito, mas se ele ficar excessivamente grande, se você fizer uma sobrecorreção daquele lábio, ele também não vai ficar estético. Então lembra que a quantidade não necessariamente é o que vai te dar um resultado legal. Outra coisa que pode te atrapalhar em encontrar o resultado ideal de antes e depois na sua paciente é a incapacidade de fazer uma correção volumétrica adequada. Isso em casos de assimetrias ou desproporções que são anatômicas da sua paciente. Então, quando você analisa que ela tem uma assimetria, você precisa naturalmente corrigir. E poucas pessoas sabem fazer isso de forma eficiente. Outro problema muito comum que vai te distanciar cada vez mais do antes e depois perfeito: desrespeito às margens do vermelhão do lábio. A gente sabe que o lábio é composto por pele e por mucosa, e a mucosa pode ser seca ou úmida. Nesse caso, a gente precisa sempre respeitar esses limites entre tecidos. Então, respeitar o limite entre pele e mucosa seca e principalmente entre mucosa seca e úmida. Isso é indispensável para um resultado bonito, satisfatório e que respeite a função da sua paciente. Porque você não pode esquecer que os lábios não desempenham só uma função estética, mas têm um papel funcional muito importante no dia a dia da sua paciente. Quando você desrespeita a borda do vermelhão ou a linha de transição seco-úmida do lábio, você vai ter um sobrecontorno de produto fora da boca ou você vai ter também formação de nódulos nesse preenchimento. Outro problema que os profissionais enfrentam, e eu vejo muito isso na minha prática, é uma avaliação ineficiente do caso. Então, o clássico é o profissional só avalia a paciente de lábio no estático, no máximo sorrindo. A gente tem que avaliar o paciente de lábio globalmente, no sorriso, no estático, na fala, em diversas outras expressões, para que a gente veja como que esse lábio se comporta anatomicamente. E isso sempre passível de registro. Então faça fotos, faça vídeos para deixar tudo bem organizado em relação a essa evolução do resultado. Geralmente é aqui que os profissionais pecam em diagnosticar uma assimetria, por exemplo. Porque a assimetria não é só no estático, não é só uma diferença na altura do contorno, não é só uma diferença de volume. Muitas vezes a assimetria ela aparece quando a paciente sorri ou fala. E se você não faz uma avaliação eficiente, você não alcança um resultado ideal. E por fim, mas não menos importante, algo que te afasta do resultado ideal de preenchimento labial é não conhecer as limitações terapêuticas do seu procedimento. Algumas pacientes têm um desejo muito além daquilo que a gente pode entregar simplesmente com um preenchimento com ácido hialurônico. E você, como profissional, tem o dever de saber quais são essas limitações e, porventura, indicar ela para algo que vai de fato entregar o resultado que ela busca. Por exemplo, paciente de mais idade, já não tem mais quase nada de exposição do vermelhão do lábio e tem um lábio muito muscular. É uma candidata a fazer um lip lift, uma cirurgia para eversão labial, algo que vai ser mais definitivo e também pode te ajudar no momento posterior a entregar um resultado de preenchimento mais bonito. Então, conhecer essas limitações
vai evitar frustrações por parte da sua paciente e suas também. Agora que você já entendeu por que alguns profissionais não conseguem alcançar o resultado ideal de preenchimento labial, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente deve buscar como objetivo em um lábio preenchido. Primeira coisa, proporcionalidade. E isso não quer dizer simetria total. Já é provado na ciência que totalmente simétrico não necessariamente significa bonito. Então, o que a gente precisa é proporção, equilíbrio. Além de proporcionalidade, definição dos contornos. A gente conseguir ver bem no lábio da paciente o que é pele e o que é mucosa. Fora isso, jogar com as projeções, tanto anterior, se necessário, quanto de altura do lábio, que é a famosa eversão. Isso é relativo de cada caso. Tem pacientes que precisam sim de projeção anterior, apesar de ser uma medida um pouco mais delicada da gente trabalhar para evitar um bico de pato, por exemplo, mas na grande maioria dos casos, todos os pacientes se beneficiam de um pouco de eversão. Então, saber jogar com essas dimensões é indispensável para ter um bom resultado. Outra característica que a gente busca no lábio ideal é o selamento dos lábios adequado. Então, alguns formatos de lábio, como o lábio gaivota, por exemplo, ele não sela corretamente nas laterais. Era o meu caso antes do preenchimento labial. Equipe, coloca uma foto do meu lábio aqui antes para elas verem do que eu estou falando. Então, o lábio gaivota é o clássico exemplo em que a gente precisa corrigir o selamento labial, dando mais volume nas laterais do que no centro, para que quando ela sele, quando ela feche os lábios e ela faça essa forcinha, todo ele se encoste superior e inferior. Além disso, a gente precisa buscar uma exposição dentária adequada no sorriso. Algumas pacientes têm uma exposição excessiva, que é o sorriso gengival. E a gente consegue, sim, corrigir muito bem isso sem toxina botulínica, só com preenchimento labial. Fora essas características, hidratação e volume, obviamente, compõem características que a gente busca num lábio com preenchimento. E a gente tem que sempre priorizar entregar um produto que faça essa função de forma adequada. E além de tudo isso, algo muito importante, que faz parte também do que a gente já falou em relação a não entregar um resultado tão estético e tão adequado. Procurar a coerência do lábio na face da paciente. A gente precisa avaliar, através de coisas que a gente vai ver a seguir, se aquele preenchimento que eu quero fazer, com aquele produto, com aquelas características, ele vai ornar no rosto da minha paciente. Se ela vai poder vestir esse procedimento e isso fazer parte de quem ela é. Então, buscar a coerência do preenchimento labial no rosto da paciente é indispensável. E já que nós falamos de coerência na face, a gente entra na parte do meu conteúdo onde eu falo para ti sobre um diferencial gigante que você pode ter como profissional do preenchimento labial. É algo que eu uso no meu dia a dia e eu vejo como isso faz diferença tanto para mim, com os meus resultados, quanto para as pacientes e para o encantamento delas com o meu trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o visagismo labial. Utilizar técnicas do visagismo vai sim ser um diferencial seu na profissão como profissional injetor. E com certeza vai fazer com que o seu trabalho ressalte aos olhos frente a outros concorrentes seus. Para que tu tenha um rápido contexto, o visagismo é uma teoria que surgiu lá em 1937 através de um cara, o Fernand Aubry, que é maquiador e cabeleireiro francês. Tá? Essa palavra visagismo, ela traduz literalmente a palavra rosto em francês. E vários profissionais da área da beleza, cabeleireiros, maquiadores, design de sobrancelha, extensoras de cílio, vários desses profissionais eles usam desse artifício para entregar resultados cada vez mais personalizados para as demandas, digamos assim, individuais de cada pessoa, né, de cada cliente, vamos colocar dessa forma. E nada mais importante do que a gente trazer isso para dentro da harmonização facial. Porque se fala muito hoje sobre individualização de pacientes, de planejamento personalizado, e a melhor forma da gente fazer isso é usando o visagismo, certo? Mas o que é, então, o visagismo? Na verdade, ele é um conjunto de técnicas, assim como a harmonização é um conjunto de procedimentos que vão ser utilizados, vão ser aplicadas determinadas técnicas para valorizar a beleza de um rosto. Só que esse tipo de artifício, o visagismo, ele não leva em conta só a beleza exterior, só as características visíveis a olho nu. Na verdade, se usa um estudo baseado em características físicas e psicológicas, emocionais, comportamentais dessas pessoas, certo? Então, nada mais justo do que ilustrar isso através da frase de um cara que trabalha diretamente com isso. Esse cara, que tá o nomezinho dele na tela, eu não vou me atrever a falar o nome dele, ele é um artista plástico muito renomado e hoje em dia ele não só aplica o que ele sabe sobre visagismo na prática, mas ele também ensina outros profissionais a usarem isso tanto nas artes plásticas quanto em outras áreas, certo? Para esse cara aqui, o visagismo ele é a arte de revelar o melhor da identidade de um ser humano com harmonia e estética. E a gente sabe que a identidade de um ser humano não é só o que a gente vê de fora, né? As pessoas são muito complexas, têm muitas características que envolvem o teu ser.
Então, a gente precisa aprender a realçar, melhorar e trabalhar com essas características da melhor forma, e não só levar em conta o que a gente enxerga através de um espelho ou de um paciente que está sentado na nossa frente na cadeira. Então, uma coisa importante que a gente consegue ver através dessa frase, dessa percepção desse profissional, é que para ele o visagismo não reflete só a beleza exterior de alguém, mas sim a forma que a gente traduz a personalidade e o estilo desse indivíduo através do externo, né? E é isso que a gente vai aprender a fazer com os nossos pacientes. A gente não pode ver ele só como sendo essa capa, essa máscara que está sentado na nossa frente. A gente precisa compreender quem ele é como pessoa para entregar um resultado que tenha a ver com ele, que orne com ele. Isso é o visagismo, basicamente. Então, como é que a gente vai aplicar isso na nossa prática com os nossos pacientes de harmonização e de preenchimento labial? Primeiro, a gente começa a fazer uma análise de personalidade do nosso paciente. Isso a gente já consegue fazer no primeiro momento, no primeiro contato com ele, que é na consulta, né? Eu, hoje em dia, na consulta, eu muito mais escuto do que falo. Eu deixo meu paciente à vontade para ele se soltar e ele me mostrar quem ele é, de personalidade, de estilo, de jeito, de fala, de tudo, certo? Então, tudo isso são coisas que eu analiso ao passo que eu estou conversando com ele, fazendo ali a minha entrevista, a minha anamnese, certo? Além disso, o estilo pessoal, eu não estou falando só de roupas, eu estou falando de estilo de cabelo, estilo de maquiagem, estilo de postura, né? A gente sabe que tem pessoas que são mais retraídas, que quando estão dentro de um ambiente com mais pessoas, elas somem, elas não querem chamar atenção. Outras pessoas, não. Eu sou uma pessoa que ocupa um espaço no ambiente, eu não fico, digamos assim, mascarada, eu não fico disfarçada. Quando eu chego, eu causo uma impressão, porque faz parte da minha personalidade, do meu estilo. Assim como eu tenho pacientes que não são nem um pouco parecidos comigo. E a gente precisa avaliar isso. Isso também faz parte do estilo pessoal. A forma como essa pessoa se veste, se ela é mais ousada, se ela usa mais cores, se ela usa mais neutros, o tipo de roupa que ela usa, se ela usa salto, se não usa, se está sempre muito arrumada, muito maquiada, ou se é um paciente que, no caso, não usa muito maquiagem, fica mais com o rosto natural. Tudo isso faz parte, então, desse item na nossa lista aqui do visagismo, que é o estilo pessoal. Junto a tudo isso, a gente tem também o temperamento. Se vocês não conhecem sobre temperamentos, eu sugiro que vocês estudem, e eu vou deixar aqui embaixo um link, né, uma sugestão de material de apoio para se fundamentar um pouquinho mais nesse conteúdo. Eu não tenho tempo hábil para trazer sobre isso para vocês, mas eu trouxe um esquema depois com algumas relações entre os 4 tipos de temperamentos humanos e algumas feições mesmo, características físicas que acabam traduzindo, né, transparecendo esses temperamentos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Proporções faciais também tem tudo a ver com temperamentos, com estilo pessoal e com personalidade. A gente pode achar que não, mas muitas vezes a anatomia do nosso paciente, ela traduz muito de quem ele é. E a gente vai entender isso também a seguir. E uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, porque eu tenho um exemplo ótimo para trazer para vocês sobre isso. Compatibilidade anatômica também faz parte dessa análise do visagismo. Porque mesmo que eu tenha uma paciente que todos esses itens anteriores, personalidade, estilo pessoal, temperamento e proporções, que elas tenham compatibilidade com, por exemplo, um bocão, né, uma boca super volumosa, super marcada, se eu não tenho compatibilidade anatômica com essa paciente, com esse tipo de procedimento, com esse tipo de entrega, eu não tenho como fazer, certo? Eu vou dar um exemplo visual que fica muito mais fácil. Essa foto aqui da direita é de uma paciente minha, é a foto de antes do preenchimento labial. E ela me disse que ela é minha amiga pessoal, então ela tem essa liberdade. Ela chegou e falou pra mim: eu não sei como tu vai fazer, mas eu quero ficar com uma boca gigante. Eu quero boca Angelina Jolie. E ela tem essa personalidade. Ela é uma pessoa extrovertida, comunicativa, aberta, que tem um baita de um estilo, tá sempre super arrumada, com umas roupas estilosas, ousadas. Então, em relação ao visagismo dela, compõe, né, orna com ela ter um bocão parecido, né, ou pelo menos referenciando esse lado da esquerda. Não que essa tenha sido a referência que ela me trouxe, mas basicamente o que eu entendi do que ela me disse foi isso. Ela quer uma boca assim, revirada, bonita, contornada, grande e volumosa. Só que ela tem todos os outros itens com um checkzinho na lista. Personalidade, estilo, temperamento, proporções, tudo isso compõe. Agora, ela tem compatibilidade anatômica para chegar num lábio como esse aqui da esquerda? Não tem. Não é compatível anatomicamente com o desejo dela, por mais que a nível de visagismo componha, certo? Então, a gente tem que ponderar tudo isso na hora de poder alinhar a expectativa com o paciente, propriamente dito, né? Eu tive que alinhar essa expectativa com ela, e mesmo assim, mesmo alinhando, a gente conseguiu entregar um resultado que ela ficou satisfeita. Então, como eu falei, a gente sempre foca em deixar o nosso paciente satisfeito com o resultado. Por mais que o lábio dela, essa foto aqui, depois do segundo ml, é um pós imediato, obviamente que ele não ficou tão volumoso assim. Ela não tem essa compatibilidade anatômica, não tem como deixar ela com uma boca como a da Angelina Jolie, certo? Então, é importante estar com as expectativas alinhadas, conseguir compreender até onde tu consegue entregar o que a paciente quer e tá sempre 100% na mesma página que ela.
e principalmente fazer o suficiente para deixar ela feliz, né? Então, isso que eu queria passar em relação à compatibilidade anatômica, que é muito importante em relação ao visagismo, porque sem isso não importa o resto. Esse aqui é um exemplo esquemático dos 4 tipos de temperamento que eu comentei contigo antes, certo? A gente tem esse estudo na psicologia de que existem esses 4 tipos de temperamentos, e se vocês forem ver a fundo sobre isso, realmente existe uma relação entre características e feições faciais, físicas e esses temperamentos, que são algo um pouco mais psicológico, mais comportamental, certo? Quando a gente tem, por exemplo, uma paciente que tem um temperamento mais tendendo para o melancólico, por exemplo, a gente sabe que é uma paciente que não compõe, não orna bem fazer um preenchimento labial super volumoso, super exagerado, super audacioso, digamos assim. Porque essas são características de outros tipos de personalidade. Então, muitas vezes é o que a paciente quer, e não significa que a gente não possa entregar, mas a gente também precisa ter coerência e saber quando dizer não, né? Eu tenho já uma paciente que fez uma vez Botox para faciais, um outro exemplo, e ela não se identificou com aquela característica, porque a sobrancelha dela era mais caída, e por mais que tenha ficado lindíssimo, é um resultado que eu exibo muito, porque ele ficou lindo, ela própria disse, eu não me identifiquei tanto com essa característica, porque ela não tem um temperamento que vista esse tipo de resultado, certo? Então, só um exemplo para vocês compreenderem o quanto isso é importante na hora de falar sobre o visagismo, de procedimentos como preenchimento, mas também outros, certo? Porque tudo isso mexe com feições, mexe com características que podem fazer parte daquela personalidade. Assim como, um exemplo completamente contrário, se eu tenho uma paciente que é de uma personalidade sanguínea ou colérica e ela tem o canto dos olhos caído por qualquer questão anatômica ou de envelhecimento, eu posso e devo modular isso ao passo que componha a personalidade dela, certo? Uma paciente mais velha que tem essa personalidade, ela perdeu, por exemplo, o volume labial com o passar dos anos, faz sentido que eu devolva para ela algo que já era dela e que orne com a personalidade dela, certo? Então, tudo isso a gente precisa saber analisar. E isso também é uma coisa que a gente treina, que a gente pratica para realmente conseguir fazer na prática. Eu não sei se você sabe, mas existem 3 pilares da estética facial que justificam todos os procedimentos que fazemos. São eles: prevenção, tratamento e embelezamento. O preenchimento labial se encaixa, obviamente, nos procedimentos de embelezamento. Mas ao olhar para o teu paciente como um todo, de forma global, os lábios podem ser apenas a porta de entrada dele para esse universo de procedimentos. E é dever seu guiar ele por esse caminho através dessa porta. Eu espero que tu tenha saído desse primeiro dia de imersão com a cabeça borbulhando de insights e com uma sensação de descoberta. Descoberta de uma oportunidade para você reencontrar motivação para a sua profissão na área da estética. Para buscar a realização profissional que eu sei que você tanto deseja. E não só isso, mas também a diferenciação nesse mercado e a excelência. Para que não só você entregue resultados maravilhosos, mas para que você realize os seus sonhos. Coisas que você nem imaginava que era capaz. Porque é justamente essa nova perspectiva profissional que eu vou te ajudar a construir nos próximos dias. Vejo você no dia 7 às 8 horas da noite para nossa segunda aula dessa jornada. Posso contar com você?